Eu sou Camila Bressan, mestranda no programa de Segurança Pública da Universidade de Vila Velha, e a minha pesquisa é sobre a Justiça Militar do Espírito Santo. E o Dr. Getúlio, que é o juiz titular da Vara de Auditoria da Justiça Militar do Espírito Santo, me deu a oportunidade hoje da gente estar conversando um pouco a respeito dessa temática, dessa justiça que é tão especializada, né, tão diferente dos demais ramos do direito, e ele nos deu essa oportunidade de estar esclarecendo algumas coisinhas, de estar trazendo um pouco de conhecimento para a gente acerca do assunto. O Dr. Getúlio, ele é graduado em Direito pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, possui mestrado em Ciências Jurídicas Criminais pela Universidade de Lisboa, Portugal. Também possui doutorado em História Social das Relações Políticas, também pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. E agora ele está cursando um pós-doutorado, né, doutor? Em Ciências Históricas e Jurídicas, também pela Universidade de Lisboa, em Portugal. E já tem um tempo, né, que o senhor trabalha aqui na Vara de Auditoria, bastante tempo. 21 anos. Caramba, é uma vida. 21 anos. Literalmente é uma vida aqui, faz parte da história da Justiça Militar Estadual, literalmente. A vara aqui no Espírito Santo é única, né? É uma vara única responsável por estar processando e julgando os crimes militares referentes à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, porque aqui no Espírito Santo as instituições elas são separadas, tanto a Polícia do Corpo de Bombeiros. E aí o senhor, então, 21 anos, o senhor atua aqui desde 2002, né, doutor? 2003. 2003? 2003, eu faço agora 22 anos, agora em junho, estou fazendo 22 então anos. tá fazendo 22 anos. Fazendo 22 anos de remoção para essa vara. Eu Bacana. vim da Vara Civil de Vila Velha, primeira Vara Civil, e vim aqui para a Auditoria Militar de passagem, que a minha ideia era ir para uma Vara Civil em Cariacica que tinha vagado. Aí demorou, essa remoção demorou um pouco, eu fui ficando, fui gostando, e são 22 anos já de atuação aqui. Nossa, é uma vida, então a carreira do senhor, né, praticamente de juiz. 2/3 dela acho que foram aqui. Bacana, então o senhor conhece bem aí os pormenores da Justiça Militar. Então, doutor, o senhor poderia contar mais ou menos um pouquinho da sua história, né, de vida, a questão de ter escolhido até o ramo do direito, se o senhor teve alguma motivação também, apesar, né, de ter vindo removido, mas uma motivação, porque tanto tempo assim, né, o senhor acho que passou a gostar, né, inclusive é um pesquisador do tema. Eu entrei na magistratura em 94, eu era servidor do Tribunal de Justiça, entrei na magistratura em 94, fui juiz criminal na Serra, fui juiz de Vara Civil em Vila Velha e cheguei a ser titular em Jerônimo Monteiro, muito pouco tempo, comarca de Jerônimo Monteiro, e daí vim para a Auditoria Militar, como eu falei, era de passagem e acabei ficando. 22 anos de atuação, obviamente eu gostei da matéria, fui gostando aos poucos, inclusive da forma de atuação da Auditoria Militar, onde você julga sozinho, singularmente, mas também você atua junto com o Conselho de Justiça Militar em determinados crimes, né? Então você tem toda uma expertise dos oficiais para julgar determinadas coisas mais técnicas, né? E de fato eu acabei me aprofundando. O meu doutorado eu estudei o Foro Militar, a história do Foro Militar e o seu desenvolvimento aqui no Brasil com o Conselho Supremo Militar de Justiça, que foi instalado em 1808 no Rio de Janeiro. E então eu estudei os julgamentos do Conselho Supremo Militar de Justiça, como é que se julgava isso naquela época, inclusive pega o período da Guerra do Paraguai, etc. E no pós-doutorado... Então, no caso, como funcionava naquela época antiga, né, os primórdios da Justiça Militar, como que funcionava? Que é
com No algumas Brasil. alterações, né, algumas modificações, é exatamente o que funciona hoje. Mas eu fui ver exatamente como foi que começou. Então agora eu estou pesquisando a instalação desse conselho de guerra, chamado Conselho de Guerra em Portugal. Foi em 1763, e eu estou pesquisando julgamentos, estão lá no Arquivo Militar, Arquivo Histórico Militar de Lisboa. Eu estou levantando casos para ilustrar como era julgado naquela época. O Conselho de Guerra foi formado em 1763 e os nossos conselhos de justiça militar hoje são um desdobramento disso, mas o funcionamento é o mesmo. Um juiz letrado, ou seja, formado em direito, e os oficiais militares julgando. Então, para eu entender melhor e dimensionar melhor essa atuação, eu fui buscar lá o primórdio e ver como foi que isso aconteceu e como foi se formando essa maneira de julgar. Perfeito, muito interessante, inclusive. E eu acho que é uma temática pouco estudada, Muito pouco. né? Até lá é muito pouco estudado. Não tem muitos pesquisadores, então é importante a gente estar... Foi o que me motivou também a estar fazendo essa pesquisa, né, no mestrado, no nível de mestrado, a respeito da justiça militar, porque eu sou policial, já tenho 13 anos e passei pela carreira de praças, hoje ingressei, né, estou na carreira de oficiais, então assim, eu vejo isso, eu vejo que até institucionalmente a gente carece de conhecimento dentro dessa área, é uma área pouco pesquisada, pouco trabalhada, então a gente precisa produzir conhecimento porque nós, os policiais, né, somos os principais, inclusive, operadores, no caso dos oficiais, e interessados também no tema. E assim, doutor Getúlio, a polícia, né, o Corpo de Bombeiro Militar, são um dos principais órgãos, né, relativos à segurança pública, que estão aí, são os órgãos mais capilarizados, não digo nem a nível estadual, mas a nível Brasil, né, os órgãos que estão presentes em todos os municípios. Nem todos os municípios às vezes têm a Polícia Federal, tem Guarda Municipal, mas Polícia Militar e Bombeiro com certeza tem. Então, assim, nós somos os principais agentes, né, promotores da segurança pública. Estão sempre junto com a população e eu gosto de falar isso sempre. A Polícia Militar atua 365 dias por ano, 24 horas por dia. Então, é sempre em contato com a população. Por isso, essa necessidade maior de um controle dessa atuação. Com certeza. E esse controle é exercido, pessoal, pela vara de auditoria, aqui no caso do Espírito Santo, né? E doutor, o senhor podia explicar um pouquinho pra gente a respeito do que é a Justiça Militar Estadual e qual que é a sua função dentro do sistema judiciário brasileiro? A Justiça Militar no Brasil ela se divide em dois ramos, né? A da União, que julga as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e dos estados, que julga as forças auxiliares, que são as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, quando eles praticam crime militar. O crime militar, até 2017, era aquele que estava previsto no Código Penal Militar. Em 2017, então, houve uma ampliação de competência, um novo entendimento a respeito disso, e passou a ser qualquer crime regulado em qualquer lei, não só no Código Penal Militar, desde que o militar esteja em serviço ou exercendo a sua função, que é o famoso artigo 9º do Código Penal Militar, que é aquele que vai dizer o que é o crime militar. Porque você, como militar, pode praticar um crime comum. Sim. Se você estiver fora da sua função, fora do seu horário de trabalho, etc. Mas você cometerá um crime militar na medida em que você esteja investido da sua função no seu horário de trabalho. Esses crimes são julgados aqui. Portanto, não é um foro pessoal. O militar é julgado, não. É um foro funcional. Em decorrência da função, Da né? função. Né? Você pode muito bem, como eu disse, praticar outros crimes, ser punido em outras esferas, mas aqui são os crimes funcionais. Então, ele tem exatamente essa função, julgar os integrantes das corporações militares estaduais na prática de crimes militares. Perfeito. E em que
a justiça militar, a atuação da justiça militar, ela se diferencia da justiça comum? Em quais itens assim que ela faz essa diferenciação? É por ser funcional ou justamente tem, em razão da matéria que ela conhece e julga. Eu só julgo crimes funcionais dos militares, praticados na função. A justiça comum, a criminal comum pode julgar outros. Por exemplo, é o único exemplo hoje, a única exceção, se o militar, mesmo em serviço, ele mata ele pratica um homicídio e a vítima é civil, mesmo assim ele é julgado pelo tribunal do júri e não pela justiça militar. E é a única exceção hoje. É a ressalva que a lei traz, né? É a única exceção. Então, há essa diferenciação. E também na forma de atuação, porque a justiça militar, em determinados crimes, eu atuo junto com um conselho de justiça. Como eu falei, são os oficiais que vão estar juntos julgando. Perfeito. E os civis, doutor Getúlio, eles podem ser julgados também pela justiça militar, ou é basicamente só os policiais e só os bombeiros militares do Espírito Santo aqui no caso? No caso da justiça militar da União, ela julga civil quando cometem crimes contra a instituição militar. Mas no caso da justiça militar estadual, não. Não. Só militar, a gente só julga militares, policiais militares e corpo de bombeiros. Então, se um civil ele cometer algum crime contra um patrimônio da polícia ou do bombeiro, ele não é julgado pela justiça aqui do Estado, militar. Ele é julgado pela comum. Justiça comum, criminal comum. Mas se fosse do Exército ou da Marinha, aí ele responderia... Em determinados casos, ele responde na Auditoria Militar Federal. Da União. Da União. Perfeito. E tem algum motivo para isso? Ou é só ressalva de lei mesmo? Olha, eu penso que a Justiça Militar Estadual não julga civis por resquícios ainda do regime de 64. Eu penso isso. Mas eu acho que as corporações militares federais, as Forças Armadas, elas têm que se resguardar muito mais do que a Polícia Militar, do que o Corpo de Bombeiro Militar. Porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, que eu falo, eles estão em contato com a população. Você, por exemplo, sai do seu serviço, você vai para o seu bairro, onde você tem seus vizinhos, etc. Geralmente, as Forças Armadas não, eles ficam inclusive isolados. A própria moradia desse pessoal das Forças Armadas é separada. Uhum. Então, o resguardo tem que ser maior, é mais fechado. Então, qualquer um que atue contra, e atualmente... tem as vilas militares também, né? Atualmente, não sei mais como está, mas havia problema de furto de armamento, você furtar uma arma de alto calibre do exército, geralmente etc. fuzis, né? Há pouco tempo houve houve um problema desse, mesmo. inclusive venda desse material. Então às vezes é para proteger, trazer uma maior. proteção maior à instituição militar. Né? Isso. Perfeito. E continuando aqui a nossa conversa, o senhor acredita que a justiça militar ela ainda é mal compreendida pela sociedade? Falando no geral, né? Tanto a militar da União quanto a estadual. Sim, eu acho que sim. Vem do desconhecimento, né? Porque ou as pessoas acham, de uma maneira geral, que a gente é corporativo e que absolve todo mundo, ou, por outro lado, que a gente é muito mais rigoroso. E que se fosse na justiça comum ele seria absolvido, mas aqui os detalhes pesam contra ele, etc. É verdade. Acha que, eles estão sendo julgados por eles mesmos, né? No caso dos conselhos. Esse é o problema maior. Quando na realidade os oficiais são, não vamos dizer duros, mas eles exigem muito porque eles são comandantes de tropa, né? E um julgamento na justiça militar, dependendo, ele repercute. Como o meu público é menor, aqui a função de prevenção geral ela é mais efetiva. O militar sabe que o colega foi julgado aqui por esse motivo, etc. e tal. Ele já fica
Isso repercute no seio da tropa. Repercute, como Né? disciplinarmente falando, né? Ele fica sabendo do resultado daquela conduta e isso acaba prevenindo. Sim, se ele tiver uma ideia, vamos dizer, de fazer a mesma coisa, ele já vai pensar duas vezes. Ele já pensa duas vezes. Isso é verdade. E a população geralmente não tem acesso mesmo. Não, e você sabe, conhece. Camila, que há algum tempo houve uma pesquisa, inclusive da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros, e os próprios juízes de outras áreas, né, de outros segmentos da justiça, não conheciam a justiça militar. E isso foi muito elevado, eu acho que mais de 60% dos juízes não conheciam, não sabiam como era o funcionamento. O que às vezes dá até um problema de competência, que o juiz acha que é competência dele e não Quando é. chega para ele deveria, né, declinar e não declina, o processo acaba correndo. Isso acontecia muito nos juizados especiais, criminais, onde se fazia lá aquela audiência que havia, e no caso de lesão, etc., quando na realidade tem que ser julgado aqui. Aqui, é verdade. Continuando aqui, né, o nosso bate-papo com o Dr. Getúlio, que gentilmente nos concedeu esse tempo dele para a gente estar conversando um pouco sobre o trabalho dele, como é executado aqui na Justiça Militar, como isso repercute, está tirando, né, dúvidas, curiosidades a respeito da Justiça Militar, tanto do Estado quanto da União, porque o Dr. Getúlio ele é um dos nomes do direito militar a nível Brasil mesmo, um pesquisador, então assim, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, inclusive deixando registrado. Então, doutor Getúlio, agora trazendo um pouco aqui para a área do nosso estado mesmo, né, que é o Espírito Santo. Aqui na Vara, o senhor tem noção assim das infrações penais militares que são mais recorrentes, né, que tem mais processos, os tipos penais mesmo, assim? Camilo, você inclusive pesquisou isso, né, no seu trabalho, de quando você encerrou lá o curso, e eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas a maior incidência aqui é de lesão corporal. Perfeito. Artigo 209 do Código Penal Militar. Porque as abordagens que são feitas rotineiramente, né, em situações pré-determinadas, pré-definidas, agora como oficial você sabe, muitas vezes causam quando há uma resistência, e está havendo cada vez mais resistência à ação policial, a gente consegue perceber isso, ao policial militar é lícito o uso da força proporcional, né, a injusta agressão. E alguma resistência, ele pode pegar a mão para algemar, se houver um desacato, etc. e tal. Isso tudo é muito relativo e depende muito da situação. Mas então as lesões, como eu falei, como a polícia militar está em contato com a população direto, isso repercute muito aqui. Nem sempre essas lesões, algumas vezes são mínimas, são pequenas, então elas são tratadas como transgressões disciplinares, mas eu quero crer que tudo, ou a grande maioria, quando há alguma reclamação da vítima, vem para cá. Para cá, que eu digo, é um sistema, porque o Ministério Público vai fazer a filtragem disso, vai denunciar ou não, de acordo com a convicção deles. Sim, perfeito. Né? Assim como funciona na justiça comum, Exatamente, a mesma coisa. A diferença é que você Aliás, os promotores de justiça são promotores, mesmo nos estados onde há uma carreira de justiça militar estadual, que é Minas, né? Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, falei ao contrário. são tribunais militares estaduais. Nos outros estados, alguns poderiam ter, mas não querem fazer, é uma questão política, etc. Pessoal, só trazendo para o pessoal que vai assistir, né, o nosso vídeo, doutor, nos estados, pessoal, que o efetivo dos militares estaduais, ele supera 20 mil integrantes, né, doutor? O Estado ele tem a faculdade de criar um Tribunal de Justiça Militar especializado, né? Um Tribunal de Justiça especializado. Só que hoje a gente só tem esse tribunal em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, certo? Mesmo que há outros estados que tenham um efetivo, né? Acima, né? De 20 mil homens, mas não tem esse interesse de estar criando esse Tribunal de Justiça. Então, você está falando que nesses estados, né? Minas,
São Paulo e Rio Grande do Sul tem a carreira... A carreira de juiz. Ele faz concurso para juiz militar. Mas os promotores não. Os promotores são promotores comuns, vamos dizer assim, que vêm para como se fosse uma vara comum, como aqui. Entendi. Né? Só há uma carreira de Ministério Público Militar na União. É uma curiosidade interessante, né? Porque a gente pode fazer analogia com o juiz e achar que nesses estados também há essa carreira. Não, são promotores do Ministério Público Estadual. Interessante. E aqui a estrutura da vara aqui no nosso estado é uma vara única, né, doutor? É o estado inteiro. Uma vara única, com jurisdição em todo o estado. Eu quero crer que a única vara que tem jurisdição em todo o estado, no Espírito Santo, é a Auditoria Militar. Porque nós, como você já falou, nós temos a Polícia Militar de norte a sul, de leste a oeste, funcionando. Todos esses crimes, então, viriam para cá, ou devem vir para cá. Desde que o militar esteja no exercício de sua função, né? E é uma vara única, mas houve agora está havendo uma total reformulação do Poder Judiciário na sua estrutura e foram criadas secretarias unificadas, mas a Auditoria Militar não, ela continua como um cartório especializado e separado das secretarias criminais que foram criadas. E tem algum motivo? A especialização da matéria. Até porque, por exemplo, o rito do meu processo é diferente do processo penal comum. A gente continua com aquele rito anterior de sumário de acusação, sumário de defesa, interrogatório. Então são 3 audiências, etc. E isso poderia complicar a questão de eficiência, estudos que o tribunal fez. Entendi. Então a gente ainda está com um cartório que é uma secretaria separada. Perfeito. E tem algum desafio, já que o senhor trouxe isso? O senhor acha assim, que enfrenta algum desafio prático? Qual o maior desafio que o senhor acha, assim, geral, tanto pessoal quanto aqui no trabalho? Já que o senhor tem, né, tanto tempo de atuação aqui, eu creio que o senhor, de repente, consegue mensurar isso. Né? Porque eu acho que o senhor é o juiz que ficou mais tempo no estado, né, doutor? Né? Assim, aqui na auditoria? Não, nem falando numa vara mesmo. Creio que sim. 21 anos acho que já é um tempo razoável. Acho que no estado inteiro, assim. Como você falou no início que eu já faço parte da história, você percebe como você já está manjado, né? Desculpa. Manjado! Desculpa. Não, mas isso é importante. É importante que, como é uma coisa muito específica, o senhor consegue enxergar com esse tempo todo de atuação, o senhor consegue enxergar assim, as deficiências, consegue mensurar melhor o ramo mesmo, se tem que evoluir, se tem que ser modificado, né? Houve essas alterações recentes, tanto na ampliação da competência quanto no Código Penal em 2023. Então, assim, o senhor consegue mensurar isso de uma forma melhor, né? A gente, como em todos os ramos, né, a gente tem que estar constantemente atualizado. E eu dizia sempre que atuar na Justiça Militar, você tinha que ter criatividade dentro da lei, porque os problemas que surgem no dia a dia nem sempre estão previstos. Por exemplo, quando o Conselho Nacional de Justiça começou a criar classes processuais, etc., as ações penais militares ficaram de fora. Por exemplo, há uma calculadora de prescrição, de tal maneira que eu sei qual é a data provável de prescrição de um crime. Não havia isso para os crimes militares. Será que eles esqueceram mesmo? Porque eles assim, acabam esquecendo? Porque é um segmento menor, né? Menos. São Paulo é um mundo, né? O próprio Minas Gerais, etc. Mas se você for comparar isso com o universo do Poder Judiciário no Brasil, é restrito, é pequeno. Né? É uma coisa pequena. Então, esses desafios existem, você tem que se adequar. Agora não, eles estão prevendo tudo, o processo judicial eletrônico, a tramitação digital, essas soluções têm que estar já implementadas, senão a coisa não funciona. Sim. Mas vamos dizer, a transição para isso aí foi um pouco complicada, um pouco trabalhosa. Diferente da... Você tinha que pedir para criar, você tinha que, olha, não dá para movimentar, etc. Esse tipo de coisa, entendeu? E os desafios são...
A cada dia é uma coisa diferente, e você vê o que acontece, né, na Polícia Militar, você acaba entendendo esse mecanismo. Mas, pessoalmente, as pessoas pensam, não, mas você é um juiz único, você é muito exposto. Eu acho que os meus jurisdicionados aqui, o meu público, ele é muito mais tranquilo do que uma vara criminal comum. Porque o policial militar ele é disciplinado, ele é treinado, ele sabe se portar. É verdade. Né? Então, isso é mais tranquilo. E eu falo sempre, se acontecer alguma coisa comigo hoje, amanhã tem outro juiz aqui, então não vale a pena. Então, às vezes o que acontece é o seguinte, é que por ser um juiz só e estar aqui há tanto tempo, as pessoas me conhecem e eu não conheço. Não sei que ele é militar e etc. Mas ele sabe isso quem é eu sou. verdade. Todo mundo sabe quem é o doutor Getúlio, que é o juiz titular. Por isso é que eu não gosto muito de gravar, como você está fazendo aqui. Mas sendo você, tudo bem. Obrigada. Mas o senhor não tem, né? O senhor pode ter, né? Sendo um juiz querendo ou não criminal, o senhor tem a prerrogativa de ter até uma escolta, mas o senhor não... Mas a escolta, ela tem que ter um motivo bem delineado. Olha, eu sofri uma ameaça, etc. Isso aconteceu comigo aqui esporadicamente, 21 anos, 2 vezes, mas Nossa. A gente resolveu na conversa, cara a cara, resolvemos na conversa. Não é porque eu seja... Não, porque o próprio policial chegou e falou, esclareceu e a gente conseguiu contornar a situação, entendeu? Entendi. E em relação ao Tribunal de Justiça, doutor, ele apoia, tem um bom relacionamento assim, com a vara? Não sei se essa é a palavra certa. Sim, todas essas modificações que estão sendo feitas, eles agora têm muito cuidado com a auditoria militar, porque é uma exceção ou é uma coisa especial, eles conseguem perceber isso, que a Justiça Militar, na verdade, mesmo aqui no Espírito Santo, ela seria separada do Tribunal de Justiça, ela seria uma vara separada que se administraria. Isso aconteceu, por exemplo, no Pará. No Pará era uma vara, o juiz auditor, era diretor do foro, etc. E na Organização Judiciária de 82, essa vara foi encampada pelo tribunal. Mas assim, havia, por exemplo, os feriados. Era o juiz que baixava. Da vara dele. Então assim, não que ele, amanhã vai ser, não. Sim. Né? Mas era ele que decretava e não o presidente do tribunal. Nossa, então, interessante. São curiosidades. Mas eu sou tratado como um juiz comum, eu estou no meio dos meus colegas, etc. e tal. Mas essa especialização leva a essas determinadas diferenças, como, por exemplo, manter um cartório que já está tão especializado, também tem isso, já está tão especializado no trabalho, que nesse momento de transição, se você retirar isso, você vai contra a eficiência. Entendi. Então, tudo está sendo pensado dessa forma. Com cuidado, né, para não trazer impactos. E falando um pouquinho das mudanças, né, a gente já até comentou aqui que teve mudanças, então, recentes no Código Penal Militar. O senhor comentou também da ampliação de 2017 da competência. E o senhor, assim, chuta dizer o motivo disso? Porque já que é uma justiça tão restrita, né, assim, uma justiça que o senhor mesmo comentou que é esquecida muitas vezes por ser um público menor e mais ínfimo em relação aos outros âmbitos do direito. O senhor chuta dizer, assim, por que houve essa modificação? Eu acho que não uma explicação simplista que dão para aumentar um pouco o volume de processo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que se o militar está trabalhando e comete alguma infração, se você tem um juiz especializado para isso, traga tudo para ele. Porque o juiz de vara criminal comum, que julgava, sei lá, abuso de autoridade, tráfico, enfim, essas coisas, ele não detinha todo o conhecimento prático, vamos dizer assim. Isso é verdade. Porque não é que ele mexe com um monte de coisa e eu estou se mexendo só com isso. Então eu acho que a tentativa foi realmente de especializar mais a apreciação desses crimes. É a minha percepção da coisa. Mas a gente ficava de fora de todas as alterações legislativas que eram feitas.
Então foi essa, 2017, a ampliação de competência, que inclusive está sendo contestada no Supremo Tribunal, tem a DIN lá. Ah, é? Está sendo contestada? Está ainda. E a de 2023, que alterou várias coisas no Código Penal Militar, inclusive com relação a penas, extinguiu a pena de suspensão do exercício do posto, não existe mais, e fez algumas outras alterações que a gente aplica aqui diariamente, né? Entraram em vigor imediatamente. Isso vai ser aquele problema de direito intertemporal, né? O que equivale. No direito penal vale o mais benéfico ao réu, no processual é imediato, etc. A gente lida com tudo. Isso que eu falo, a gente vê aqui, vamos dizer, quase tudo que tem no direito penal a gente consegue ver aqui. Ver na aplicação prática, né? Isso é muito interessante. E falando agora das instituições, né? Existe articulação da vara de auditoria com outras instituições, como o Ministério Público, a própria Defensoria, né? Ouvidoria, para garantir um julgamento justo, imparcial? Sim, isso está tudo previsto, inclusive legalmente, né? Então, a promotoria ela atua de acordo com as funções constitucionais do Ministério Público, nós temos muito boas relações, e a defesa. A Defensoria Pública ela não atua muito aqui, porque as associações de circo, né? São 3 os círculos, né? Cabos soldados, subtenentes sargentos e oficiais. Recentemente a de cabos soldados unificou, né? Agora é a Associação das Praças. Associação das Praças. Essas instituições elas têm advogados que são contratados, que prestam serviço para elas. Então, por exemplo, a maior parte, obviamente, que é processada aqui são praças. Sim. Então, eu tenho os advogados da associação que estão aqui diariamente. Né? Então, eles acabam também se especializando um pouco, né? Porque tem que ser... A associação tem advogados fazendo a parte criminal e tem advogados fazendo a parte civil, que a gente não está comentando aqui, mas as transgressões disciplinares. Também. As infrações agora Código de Ética, quando o militar inconformado vai entrar na justiça, ele avisa que vai entrar na justiça e entra para tentar reverter a punição. É aqui na auditoria. Questão disciplinar é aqui na auditoria, não na vara da Fazenda Pública. Isso é interessante. E às vezes esse erro entra na vara da Fazenda porque os advogados. E aí o juiz de lá declina para cá a competência? Tem declinado bastante agora para cá. Quando às vezes a gente fica sabendo, a gente faz um conflito positivo de competência, etc. e tal. Mas quero crer que não tem. A gente tinha muito esse problema. Agora não. Agora diminuiu bastante. Né? Até por conta da distribuição. O advogado já distribui direto para cá. Com o PJM parece que é o advogado que distribui. Então tem uma, tem uma coisa. E quando chega lá, às vezes o juiz vê e fala, não, isso não é problema meu, ele manda. É difícil correr lá agora, ultimamente. Legal. E agora entrando um pouco, né, nessa área que a gente sempre é tratado em âmbito de justiça, que é a área dos direitos humanos, como que se dá isso, o respeito, né, aos direitos fundamentais, aquela coisa toda dentro do âmbito da justiça militar estadual. Um exemplo, a audiência de custódia, por exemplo. Um militar, um policial ou um bombeiro, ele é, vamos supor, preso, né, em algum tipo de flagrante de crime militar. Como ele é submetido a essa audiência de custódia? A audiência de custódia, no caso de crime militar, é feita aqui na auditoria militar. O senhor que faz a audiência? Faço, eu e o outro juiz está aqui também, mas a não ser nos finais de semana. Nos finais de semana o plantão é único. Não há como fazer um plantão da auditoria. Sim. Isso é feito em todos os estados assim. Então, no fim de semana, leva para lá. Ou acho que é feito por Zoom e tal. Mas durante a semana não, a gente tem que abrir um espaçozinho na nossa agenda, na nossa pauta, para fazer a audiência de custódia. Imediatamente ele é submetido à custódia como o cidadão comum na então justiça. É respeitado, né? Não há dúvida que aqui todas as garantias processuais e constitucionais o réu tem. Não há diferença, né? Só porque ela é militar, não existe isso. Né?
todas essas garantias são seguidas e aplicadas ao réu aqui na Auditoria Militar. Perfeito. Como não poderia ser diferente, Lógico que é uma não. estrutura prevista na Constituição, todos os princípios constitucionais se aplicam a gente. Né? Com certeza. E para, né, a gente já está aqui, já acho que uma meia hora conversando, não vou tomar tanto assim o tempo do senhor, mas para a gente finalizar o nosso bate-papo, que foi muito produtivo, inclusive, muito esclarecedor. Na sua visão, a Justiça Militar, ela deveria ser mantida como está? Ou o senhor acha que ela deveria ser reformulada? Essa questão da dicotomia, né, que tem a da União e tem a dos Estados. O que o senhor acha a respeito disso? Essa é uma pergunta sempre que o pessoal polêmica, faz. Eu né? acho que não, que é isso mesmo. Não dá para unificar, porque os militares estaduais são forças auxiliares das Forças Armadas. Eles só se integram às Forças Armadas em caso de guerra, Sim. se houver convocação. Sim. Nesse caso não tem jeito, você tem que ir, etc. Né? Mas são instituições distintas. Com inclusive missões, né? Totalmente Finalidades distintas. Né? A defesa nacional por um lado e a manutenção da segurança, a ordem interna por outro. Isso vem de uma estrutura pensada em 1645, quando o Reino de Portugal estava lutando para se autonomizar do Reino de Castelo, da Espanha. Sim, quando teve aquela... a União Ibérica, eles estavam acabando com aquilo, então foram criados 3 ordens de militares, as forças regulares pagas, os auxiliares e as ordenanças, que era toda a população, como hoje a gente tem tiro de guerra e serviço militar obrigatório. Todas essas estruturas, as pessoas acham que não, elas foram pensadas há muito tempo e como funcionam, obviamente com as alterações e com as modificações que você tem que fazer ao longo do tempo, elas permanecem. Mas veio de Portugal, lógico, que foi que é o país que, né? Toda aquela estrutura foi implantada aqui, não é? Embora hoje em Portugal, desde 2003, não haja mais essa estrutura de justiça militar. Ela não tem? Não. São 2 juízes e 1 militar, mas numa vara comum é o contrário. A maioria é de civis e não de militares. E 1 é militar. E aqui não, aqui sou eu civil e 4 militares. Conselho. Então a gente manteve a estrutura do século XVIII, de novo, com as alterações, com todas as atualizações, etc. Mas aquela estrutura pensada naquele momento. E como que o senhor vê, né, assim, não sei se nem Você perguntou se eu acho que na verdade a proposta de alteração da Justiça Militar para que toda a matéria administrativa militar, tirando remuneração e previdência, que isso é o Caixa do Estado que paga, então é Fazenda Pública, que tudo venha para cá. Promoção, transferência, Sério? tudo vem para a Auditoria Militar. O que seria tudo do que trata do... Tudo, a não ser a remuneração, direitos e vantagens e a previdência, vem para as auditorias. Interessante. Então, interessante, mas trabalhoso. Vai ter porque são ideias diferentes, né? Vamos dizer, no criminal, se o tempo passar e aquilo prescrever, para o réu é bom. No civil, não, ele quer na hora, ele quer eliminar, porque ele quer resolver o problema dele, o que é compreensível e é justo. Isso né? é verdade. Então são visões diferentes, né? E aqui a gente faz tudo. Não, detalhe, no caso, se acontecer isso, vai ter que ter, a vara vai ter que ser uma estrutura condizente com essa nova realidade. Eu não sei como está, mas está no Congresso Nacional, eles estão discutindo lá. Entendeu? Por enquanto a gente vai tocando aqui. Já está bom demais. É uma curiosidade que eu não sabia. Essa é muito interessante. E para finalizar a nossa conversa, a mensagem que o senhor deixaria aí pra gente nesse vídeo. Rápido, mas muito legal. Eu acho que é um segmento de justiça desconhecido, mas bonito, que merece ser mais conhecido, merece ser mais estudado. Isso que você vem fazendo aí é muito bom, porque você dissemina isso, inclusive entre seus colegas, né, seus colegas de farda e etc. Com certeza. Eu acho que a justiça militar merece ser mais conhecida.
ela é diferente, mas visa ao mesmo fim. Distribuir justiça para o jurisdicionado, fazer justiça dentro dos parâmetros legais, e é isso que a gente tenta fazer aqui diariamente. Com certeza, doutor. Parabéns, tá, pelo trabalho do senhor nesses 21 anos aí de justiça militar, sempre primando pela justiça, igual o senhor está falando. 22. 22, já posso falar 22. 22 agora. E obrigada também por me receber, o senhor sempre me recebeu muito bem, sempre contribuiu com a pesquisa, né? Desde a primeira vez que eu falei com o senhor que eu queria fazer uma pesquisa nessa área, o senhor sempre deixou as portas aqui da auditoria abertas, então eu queria agradecer o senhor até publicamente por meio do vídeo, tá? Não, estamos à disposição, inclusive difundir a justiça militar é um objetivo, que esse vídeo seu interesse mais pessoas, estaremos aqui para receber, conversar e fazer novos vídeos. Aí já temos que pensar. Obrigada, gente.